Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires. Nós vamos agora para mais uma reflexão dentro da nossa temática sobre casamento. Vocês sabem que o Instituto Fabiano Pires tem a prerrogativa de ser uma instituição que se preza muito por informação de qualidade e formação com excelência, e isso em várias áreas. Dentre elas está justamente a questão da família. E normalmente tudo aquilo que nós trazemos aqui para vocês com relação à questão de preceitos, nós tiramos da Bíblia Sagrada. Hoje eu quero trazer para vocês um texto que nós estamos inclusive dentro de uma série, Famílias de Gênesis. É um texto do livro de Gênesis, capítulo 4, que menciona uma situação bem complicada que aconteceu à época, mas também pode acontecer nos dias de hoje de maneira muito corriqueira. Eu daria com certeza o título dessa mensagem de O Perigo da Arrogância. O texto que eu quero ler com você está em Gênesis 4, versículos 17 em diante, que diz assim: Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Bom, esse texto aqui aparentemente é um texto que não nos gera muito interesse em ficar lendo e estudando e meditando nele, mas é muito preponderante que nós tenhamos esse cuidado de não passar por cima de determinados textos, mesmo que num primeiro momento não sejam tão atrativos, mas que na verdade de fato esses textos vão fazer muita diferença no contexto daquilo que nós conhecemos dentro da profissão da nossa fé, que é o cristianismo, mas também dentro daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, principalmente no aspecto da nossa família. Bem, todos nós sabemos que o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram filhos, e os primeiros filhos que nós temos menção na Bíblia Sagrada foram Caim e Abel. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que num determinado dia, tanto Abel ofereceu a Deus sacrifícios, e o Senhor recebeu Abel com seus sacrifícios, mas Caim também o fez, mas não foi recebido, e muito menos os seus sacrifícios foram recebidos por Deus. Por conta disso, Caim ficou muito irado, e evidentemente não só irado, mas também ficou enciumado do seu irmão, como se de repente ele pudesse estar imaginando que Abel tivesse privilégios diante de Deus. Por causa disso, ele intentou contra o seu irmão, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele matou o seu irmão Abel justamente pelo fato de que o seu irmão fizera tudo corretamente, fora aceito na presença de Deus, mas o Caim, não fora aceito. E a Bíblia então vai dizer que o Senhor Deus repreende Caim, e Caim acaba tendo que a partir desse momento viver de forma errante longe do Senhor. Talvez, acredito, se nós colocarmos isso de forma bem simples de ser analisado, ou por que não dizer de maneira mais fria, nós temos talvez o pior problema, o pior prejuízo que Caim veio a ter, foi justamente ter que andar longe da presença do Senhor. Depois a Bíblia vai dizer nesse texto que o Caim então teve junto com a sua mulher filhos, Inclusive a Bíblia vai dizer que ele teve um filho chamado Enoque. Depois a Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael, e a Meujael nasceu Matusael, e Matusael então deu a origem a Lameque. E é justamente aqui que nós então começamos a fazer uma reflexão não muito saudável, porque foi nessa quinta geração que surgiu este homem chamado Lameque, e nós começamos a ter um problema através das atitudes desse homem, que acabou sendo depois copiadas por outras pessoas ao longo de todo o percurso da humanidade, inclusive são situações também copiadas nos dias de hoje. Diz a Bíblia que esse homem Lameque cometeu 2 pecados ou 2 situações que ele trouxe para a sua vida como sendo a primeira pessoa que cometeu isso, pelo menos é o que temos no registro da Bíblia Sagrada. Primeiro, ele cometeu o erro de ser um homem bígamo,
polígamo, ou seja, ele tomou para si duas mulheres, quando na verdade o projeto inicial de Deus, nós já até falamos isso em outros tantos vídeos, era justamente a monogamia. E ele também passou a ser um homem que, a despeito daquilo que acontecera com o Caim e o Abel, o Lameque deu uma ênfase maior na desvalorização do ser humano. Porque o texto que nós lemos vai dizer que ele matou duas pessoas simplesmente por trivialidades. Bom, então no primeiro momento nós precisamos pensar um pouquinho. Com relação à questão do casamento, inclusive, nós podemos citar aqui Marcos, capítulo de número 10, versículo 5 em diante, que diz assim: Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Então Jesus havia sido interpelado com relação à questão da possibilidade de um homem divorciar da sua mulher, e ele disse que lá no princípio o Senhor Deus fez o homem e a mulher e os casou para que eles permanecessem casados. Então, na verdade, o Senhor vai mencionar, inclusive, que o Moisés, na lei, escreve uma carta permitindo que o homem... Ela escreve uma carta? Não, escreve uma lei permitindo que o homem fizesse uma carta de divórcio, mas simplesmente por conta da dureza do coração do homem. E quando estudamos com mais detalhes a história do Antigo Testamento, principalmente a cultura daquela região, nós vamos ver que Deus tinha muito mais a intenção de proteger a mulher das maldades do homem, permitindo que o homem divorciasse dela, do que de repente fazer com que ela fosse mantida dentro de um casamento onde ela pudesse ser judiada permanentemente ao longo de toda a sua vida, não é? Mas o Senhor Deus, então, dá essa orientação através do próprio Jesus Cristo, dizendo que o norte correto, que o projeto ideal de Deus é que o casamento fosse justamente um casamento monogâmico. Inclusive, aqui nós temos, nessa passagem de Marcos, a própria assinatura de Jesus dizendo, olha, um projeto nosso da Trindade, mas ele faz menção, não é, ao Senhor Deus. O nosso projeto é justamente que o homem tivesse uma mulher, a mulher tivesse o seu marido, e aí é mais que evidente que nós temos aí N textos na Bíblia mencionando essa questão. Inclusive nós temos uma série no Instituto, no nosso canal do YouTube, você pode acessar o que o Novo Testamento fala sobre casamento. Lá nós temos muitas afirmativas, principalmente dos próprios textos, trazendo para nós essa informação sobre a monogamia, que é o projeto ideal do Senhor Deus. Mas aí esse homem Lameque resolve desestruturar esse projeto ideal de Deus e resolve sim ser o primeiro homem bígamo, aquele que seria o primeiro a ter duas mulheres. E isso, na verdade, veio ali trazer com certeza muitas consequências. E isso continua acontecendo até hoje, não importa se em culturas onde os homens têm essa autonomia de ter mais de uma mulher, seja nas culturas como aqui no Brasil, onde nós, através da lei, só podemos ter, nós homens, cada um uma respectiva esposa. Aí é claro que muitos homens, pela força da lei, e também não deixa de ser pelo fato de que a própria esposa não aceitaria isso com muita facilidade, a ideia de ele ter mais de uma mulher, então ele acaba tendo a esposa e quem sabe amantes fora de casa, não é? E todos nós sabemos, então, repito, que seja por força de lei que permita, ou força cultural, seja por uma força de lei que não permita, e mesmo assim os homens querem manter mais de um relacionamento, todos quantos resolvem fazer isso vão ter problemas de uma ou de outra ordem, com certeza. Agora, por que tanta gente tem essa aversão à monogamia, à fidelidade, à cumplicidade com apenas uma pessoa? Na verdade, as desculpas são as mais variadas possíveis, não é? A verdade dos fatos, nós formos colocar isso preto no branco, como a gente costuma dizer, nada mais é do que a ideia de que o homem não tem a coragem de realmente olhar para dentro de si mesmo para entender que os problemas de relacionamento com o cônjuge não está na relação propriamente dita, mas está nas próprias pessoas. E como é que você conserta uma relação cheia de problemas? Consertando aqueles que estão na relação. Se o casamento é uma relação de duas pessoas, ambos têm que fazer a sua parte para que possam consertar aquilo que não está muito bem, para que o relacionamento realmente possa ser significativo para os dois e essa construção traga felicidade plena, evidentemente. Inclusive, essa questão da infidelidade matrimonial é algo que, à luz da Bíblia Sagrada, sempre foi condenado. Inclusive no Antigo Testamento, a despeito de naquela cultura existir essa prerrogativa de que o homem poderia ter uma esposa e, quem sabe, algumas concubinas, que nós poderíamos trazer essa expressão concubina para
uma terminologia mais nossa do dia de hoje, como se fosse literalmente uma amante com permissão da mulher e também pela cultura local, porque ele tinha a esposa devidamente casada, mas tinha outras mulheres com quem ele podia se relacionar, e não importa quais eram as prerrogativas da concubina, o que importa é que na verdade ele estava dentro, né, fazendo parte também dessa estrutura familiar. Então, mas a Bíblia vai dizer para nós por N vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o Senhor Deus abomina essa ideia da infidelidade, essa ideia de o homem não ser fiel à aliança que ele se comprometeu com a sua esposa e vice-versa. Deus condena não só a infidelidade, que nós chamamos de adultério, mas o Senhor Deus também, inclusive, chega a dizer que odeia o próprio divórcio. Porque, na verdade, o divórcio nada mais é do que a consumação da separação de duas pessoas que resolveram, ao invés de lutar pelo relacionamento delas e uma pela outra, elas resolvem simplesmente quebrar a relação, quebrar a aliança e fazer tudo aquilo que Deus não gostaria que fosse feito. Como o próprio Jesus chegou a dizer nesse texto que nós lemos, o que Deus uniu não separe o homem. A ideia de Deus é que realmente a relação pudesse ser uma relação duradoura, ou seja, aquela relação que nós prometemos lá no altar, uma relação por toda a vida. Inclusive, a Bíblia vai até trazer alguns nortes para nós com relação a essa questão do adultério, e eu separei pelo menos um texto, só um dentre tantos, para provar que de repente, aqui no nosso caso no Brasil, onde só podemos ter uma mulher à luz da lei, quando alguém resolve de repente pular a cerca para ter uma relação extraconjugal, ela pode ter sérias dificuldades. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 32 a 35. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, e todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, e os melhores presentes não o acalmarão. Então aqui é apenas um dos tantos textos que demonstram o quanto que a infidelidade matrimonial pode trazer consequências e prejuízos, evidentemente, para ambas as partes, mas nesse caso específico aqui nós temos uma expressão muito clara da própria possibilidade de vingança do marido cuja esposa acabou caindo nesse ato, e aí essa vingança pode partir tanto para com ela, tanto também para com o outro homem que cometeu com ela esse erro, ou porque nós não dizemos, à luz da Bíblia Sagrada, esse pecado que é claro e notório, que fere princípios e mandamentos da palavra de Deus. A grande questão também que nós precisamos pensar é que, nesse caso de Lameque, não só essa questão de ele se achar autossuficiente a ponto de dizer eu não dou a mínima para o projeto ideal de Deus e, portanto, ao invés de ter uma, eu vou ter duas mulheres, ele também, com essa autossuficiência, ou possibilidade de autossuficiência, ele literalmente disse o seguinte: eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, e se de repente, inclusive, dentro da minha linhagem, eu tenho o Caim, que a Bíblia, aliás, que a história vai dizer que o Senhor Deus disse para ele que ninguém poderia, de repente, até matá-lo com facilidade, porque ele teria um sinal específico que o preservaria. Então, se o Caim, de repente, tinha essa preservação, eu também vou ter. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer nesse texto que ele matou duas pessoas por trivialidades, por banalidades. Então, na verdade, nós temos aqui o início de uma impunidade como se fosse algo muito comum. Olha o que o Lameque tem coragem de dizer, não é? Ele disse: Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ele acreditava numa impunidade muito premente, como se realmente, pelo fato de ser da linhagem de Caim, ele também estava protegido por cometer aqueles erros banais que, segundo ele matou um homem porque o feriu e também um rapaz porque o machucou. Sabe-se lá que bobagem foi essa, não é? Ao invés de resolver o problema num bom diálogo, num acerto de contas de maneira mais madura, não. Ele simplesmente resolveu assassinar essas pessoas. Então, aqui nesse texto, nós temos duas situações muito particulares. O começo da bigamia, que era justamente um ataque frontal ao projeto ideal de Deus, que é a monogamia, e ao mesmo tempo também uma desvalorização mais acentuada da
da vida humana, que começou lá justamente com Caim, mas que se acentuou com Lameque, não é? E hoje o que nós percebemos, infelizmente, são mortes múltiplas dentro dos relacionamentos, e esses assassinatos, inclusive, podem acontecer de maneira verbal, emocional, não é? E também pode acontecer até fisicamente, principalmente hoje com essa onda dos feminicídios, né? Tantas mulheres sendo assassinadas por conta de homens cada vez mais, talvez no mesmo patamar de Lameque, né? Autossuficiente demais. E esses assassinatos, então, podem acontecer dentro do relacionamento marido e mulher, repito, não só no âmbito físico, não, mas no âmbito mesmo verbal, né, no âmbito emocional. Pode acontecer entre pais e filhos, pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre patrão e empregados, pode acontecer entre amigos. Em todas as esferas de relacionamento nós podemos ter problemas de assassinatos e desvalorização da outra pessoa, simplesmente porque talvez, quem sabe, nós nos coloquemos na posição de Lameque, nos achando muito maiores, muito melhores, nós de repente achamos que realmente nós estamos numa posição extremamente privilegiada a ponto de, inclusive, podermos fazer o que nós quisermos, que isso não nos trará consequências. Nós temos que tomar muito cuidado, porque na verdade a Bíblia diz que o Senhor Deus está de olho em todas as pessoas desse globo terrestre, e mais cedo ou mais tarde as más ações vão trazer suas consequências. Pensa nisso.